eu quero falar para você aqui uma coisa que eu faço uma comparação. Quando a gente vai fazer mecha, então, eu comparo assim, existe uma receita. Existe uma receita que é igual uma receita de bolo. Então eu comparo aqui com bolo, ó. Fazer uma mecha, gente, é quase fazer um bolo. Tem gente que tem dom para fazer bolo, tem gente que não tem. Tem gente que tem mão para ser cabeleireiro, tem gente que não tem. Então quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma receita do bolo, né? A gente tem a receita, a gente tem os ingredientes para fazer a receita. Então no caso da mecha, para fazer um bolo a gente tem a receita, a gente precisa ter os ingredientes. Para fazer a mecha, quais são os ingredientes? O pó descolorante e o OX. São os dois ingredientes só para fazer uma mecha perfeita. Se você usar a técnica certa, você não precisa nem matizar nem esfumar. Se você precisar esfumar e matizar, você vai ter que ter então o tonalizante para fazer a matização e a cor certa para fazer o esfumado de raiz. Mas se você usar a técnica certa, chegar no fundo de cabelo certo, você só precisa do pó e do descolorante, duas coisas. Então você tem os ingredientes, você tem a receita, a técnica que você vai usar. A técnica que você vai seguir é a receita. Você tem a mão do boleiro, aí é que tá. Você pode ver, tem cabeleireiro que vai no curso, vê a técnica, tem a receita, tem os ingredientes. Parece que entendeu na hora, mas quando chega no salão não consegue fazer, porque esqueceu alguma coisa. Às vezes na hora parece que a gente entendeu tudo, tá tão fácil. Olhando a pessoa fazer, quando você vai fazer, você não consegue. Sabe por quê? Porque tem gente que fala para assim, Lauro, eu gosto de curso presencial. O curso presencial, às vezes, você está vendo de longe. Às vezes o cabeleireiro, ele está mexendo no cabelo assim, lá atrás, e ele está mexendo no cabelo aqui, ó. Então ele está fazendo a mecha aqui, ó, e você está vendo nesse ângulo. Dá para ver o que está fazendo? Mais ou menos, né? Quando a gente tem um curso online, ó, o cabelo fica assim, ó. Você consegue ver de perto, no ângulo certo, de pertinho. Então, tem que perder o preconceito com cursos online. Isso é uma das coisas. Tem a mão do boleiro, a gente tem que ter a mão para fazer. Tem a expectativa depois. Como que vai ficar o resultado da mecha? Quando no caso do bolo, ó, tem a expectativa do bolo. Então eu vou fazer o bolo. Eu tenho a receita, tenho a mão do boleiro, tenho os ingredientes, tenho a expectativa. O bolo está no forno. Você está sentindo aquele cheirinho, ó, às vezes não chega a fechar o olhinho assim. Que cheirinho bom. Aí você está lá, E aí você cria uma expectativa. Esse bolo deve estar bom. E depois a gente vai comer o bolo e vai ver. Tem a realidade, né? Às vezes o cheiro tá bom, o bolo pode não tá. Às vezes você se distrai, queima o bolo, passa do ponto. E aí o bolo fica queimado. A gente vai lá dar um jeitinho, tira o fundinho com a faca. Não joga fora. Na mecha é a mesma coisa. A cliente e a gente cria uma expectativa para ver o resultado final. E também o resultado final é a realidade. Existe uma expectativa, existe a realidade no final. Como que será que está essa mecha? Se vai ficar do jeito que a gente quer. Quando você tem a receita certa, tem a mão certa, tem os ingredientes certos, tem a técnica certa, você tem segurança para saber que no final vai chegar no tom que você quer e que a cliente quer. Então eu comparo muito como que é tipo fazer um bolo. Para isso, ó, o ingrediente certo, que é o pó descolorante, tem que ser um pó BBB, bom, barato, perfeito. Ele não precisa ser caro. Não precisa ser caro, eu vou mostrar para você. Porque como que a gente... Como que a gente testa um pó descolorante para conhecer ele, para que ele não estrague a nossa mecha, então? Um pó descolorante para testar, você vai testar uma mechinha. Sabe quando você corta o cabelo da sua cliente, corta um tanto assim, mais ou menos, uns 10 ou 15 centímetros, você guarda, depois junta essa mechinha do chão, ou corta segurando, ó. Tá? Quando o cabelo tem menos de 15 centímetros, ele não serve para doação. O cabelo para a gente doar, ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, mas ele serve para a gente fazer testes. Então você guarda esse cabelinho para fazer teste com descolorante, para fazer teste de fundo de clareamento,
para fazer teste de produto, para ver como que é o produto. Então você vai guardar essa mechinha de cabelo que você cortou para fazer um teste do seu descolorante. Então você vai fazer o descolorante, como é que você testa? Você vai testar esse produto numa mechinha de cabelo que você já cortou para ver como que ele vai clarear o cabelo. Se vai demorar demais, se vai clarear de maneira uniforme, se vai chegar no tom que você quer. Depois você vai ver se vai enxaguar e vai ver se o cabelo ficou boa a textura, se não detonou o cabelo demais, se não ressecou o cabelo demais. Dessa maneira você consegue ver se chegou no fundo de clareamento que você precisava. Tá? Então, quando algum vendedor te oferece um pó descolorante novo que você não conhece, de uma marca diferente, você precisa testar ele antes. Então você não vai comprar um pote desse tamanho do cara, mesmo que o cara te jurar que o pó é bom, porque você não conhece. E você precisa, primeiro você precisa saber se o pó é bom. Então pede para ele te dar um pouquinho do pó, Se depois você não gosta, você vai ficar com aquele pó lá jogado no estoque, vai jogar fora. Tem pó que não é bom, gente, nem para descolorir os pelos, tá? Os pelinhos dos braços, das pernas, nem para fazer o famoso banho de lua. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um teste, né? Você vai colocar o pó no pote, vai misturar com a X na proporção indicada e vai deixar esse pó parado lá, ó. Vai botar lá em cima e vai deixar parado também. Isso é outro teste. Você já passou no cabelinho, vai deixar lá clareando. Você vai deixar esse pó para ver o quê? Para ver se ele vai inchar. Aquele pó que vira uma mousse, que incha. Esse pó que incha, ele oxida demais e ele extravasa para fora do papel e vai manchar o cabelo. Então você tem que fazer esses testes no pó. Você vai sentir até o cheiro do pó.